Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Gustavo René Nicolau, sou advogado, mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Leciono Direito Civil no Complexo Damásio de Jesus e na FAAP, em São Paulo. Na aula passada, nós tivemos a árdua tarefa de conversar sobre o pagamento. Todas as variáveis sobre o pagamento direto. Quem pagava, terceiro, interessado, não interessado, a quem se pagava, onde efetuava-se o pagamento, em que lugar, em que tempo, quando se configurava a mora e assim por diante. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre outro assunto, os meios indiretos de cumprir uma obrigação. Todas as formas de cumprir uma obrigação sem o pagamento direto, sem o pagamento estrito sensu. O nosso e-mail, para que você mantenha contato comigo ou com a produção do programa, é saberdireito@stf.jus.br. De modo que vamos então conversar hoje sobre meios indiretos de cumprir uma obrigação. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês que uma obrigação, ela pode ser cumprida ou pelo pagamento, que é o meio direto, ordinário, normal de se cumprir uma obrigação, ou por outras formas, que não necessariamente com o pagamento direto. Então eu tenho, de um lado, o pagamento direto, que nós vimos na última aula, e de outro lado, eu tenho outras formas de cumprir uma obrigação, que não seja o pagamento puro, o pagamento direto. Deve 100, paga 100 e está tudo resolvido. Hoje nós vamos nos preocupar com este outro lado aqui, com essas tais outras formas de cumprir uma obrigação. E aqui eu tenho, nas outras formas de cumprir uma obrigação, eu tenho duas grandes categorias. A primeira grande categoria são as formas de cumprir uma obrigação pagando, mas não pela forma direta, como vimos na aula passada. Não pagando na mão do credor. Tá? São outras formas de pagar, mas não ordinariamente, não na forma básica. E o segundo grande grupo dentro desta grande categoria são as formas de você cumprir uma obrigação sem pagar. Imagina que legal, né? Todo mundo quer, né? Então, vamos entender aqui. Ali eu tenho pagamento direto, ordinário. Aqui eu tenho outras formas. Nessas outras formas eu tenho pagamento indireto e sem pagamento. São duas espécies dentro dessa categoria. Nós vamos ver hoje cada uma das 3 formas de pagamento indireto e cada uma das 5 formas de cumprir sem pagar. Portanto, nós temos 8 institutos para conversar hoje. Nós vamos fazer isso ao longo dos próximos minutos. Muito bem. A primeira maneira de você pagar, mas de maneira indireta, portanto, não daquela forma diretaça lá, a primeira maneira de pagar indiretamente é pela consignação. É o pagamento consignado. É o pagamento em consignação. Esse pagamento em consignação tem lugar, ele ocorre nos casos, nas situações do artigo 335. Só pode consignar quando estiver nas hipóteses do 335. Os casos mais frequentes do 335 são
dúvida sobre quem deva legitimamente receber. Não sei para quem eu pago. Eu tenho uma sincera dúvida. Professor, como assim você tem dúvida sobre quem deva receber? Claro, pode acontecer. O cidadão para quem eu devia morre, foi feito já toda a partilha de bens, ou nem começar o inventário, e eu quero pagar o que eu devia para ele. Só que eu não sei quem é o herdeiro. O cara tem filho para tudo quanto é esquina. Não sei. Bom, se eu pagar para um deles, posso estar pagando errado. Certo? Pagar para todo mundo, eu não sei quantos são, onde estão. Então eu chego para o juiz, para me livrar dos encargos da mora, eu deposito em juízo e falo: excelência, está aqui o dinheiro, não sei quem é o credor, por favor, peço que o senhor então notifique-os aí para receber. Pronto, é um caso. E o segundo caso muito comum desses aí, do artigo 335, é a ocorrência de litígio sobre o objeto do pagamento. Então imagine que A me emprestou um imóvel. Me emprestou por um ano para eu morar um imóvel. E agora eu vou devolver o imóvel. Está acabando um ano. Só que eu recebo uma notificação em casa judicial, na qual o B diz que aquele objeto está sob litígio. Tem uma briga. Ninguém sabe quem é o dono, se é o A ou se é o B. De modo que o imóvel B, o dono, o B, notifica e fala: cuidado, se você pagar para o A, você pagou mal. De modo que eu peço que você então não pague para o A. Pronto. Eu não sei, tem um litígio sobre o objeto do pagamento. Eu não sei para quem pagar. Porque há um grande litígio. Bom, qual que é a vantagem de consignar em pagamento? Livrar-se dos encargos da mora. Lembra da mora da última aula? Pois é, quem faz a consignação mostra para o juiz que quer pagar e, portanto, não está sujeito aos encargos da mora. Bom, cuidado, porque se você consignar em pagamento e lá no final da ação de consignação o juiz entender que você pagou errado, você está em mora desde a data do vencimento. Afinal de contas, não tinha cabimento consignar aquilo ali. Ao revés, se o juiz falar: não, de fato, você tem razão, era uma grande dúvida, você depositou o valor correto, então eu julgo procedente a sua consignatória. Você está livre da mora desde a data que você propôs a consignatória. Tudo bem? Tranquilo? A consignação, ela é muito importante, especialmente em virtude de uma nova modalidade de consignação. Não é tão nova, já tem aí seus 10, 15 anos, mas historicamente é nova. É a consignação em pagamento extrajudicial. Consignação extrajudicial. Através dela, você pode depositar o dinheiro numa agência bancária. Agência bancária oficial. Deposita na agência bancária e manda uma carta com aviso de recebimento para o credor. Credor, a grana está aqui.